Amém, queridos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por mais essa noite. Hoje é noite de Santa Ceia, onde vamos estar aqui participando dos elementos da Santa Ceia e desse momento chamado memorial, onde também conota um momento de comunhão, né? Onde a gente traz à memória o sacrifício de Cristo vertido por nós na cruz do Calvário. Mas antes da gente ir para esse momento de cerimonial, nós vamos a um momento também que a gente considera em parte do culto, um momento onde nós ofertamos, nós dizimamos e tudo mais. E eu queria, antes de ir diretamente ao ato, queria compartilhar com você um texto, a palavra do Senhor, um texto que corriqueiramente estamos sempre mencionando ele aqui, mas eu gosto muito desse texto, apesar de ser uma oração, 1 Crônicas, capítulo 29, uma oração de Davi, né? E na ocasião em questão, Davi estava por construir o templo. Davi não iria construir, mas Salomão, seu filho, mas ele já estava preparando todas as circunstâncias e os proventos necessários para que pudessem ser construído o templo. É claro que sabemos que tudo que está no Antigo Testamento era sombra daquilo que haveria de vir. 1 Crônicas capítulo 29, a partir do verso 10. 1 Crônicas capítulo 29, a partir do verso 10. E sabemos que o véu do templo foi rasgado. E nós agora somos o templo do Senhor, certo? Mas existem alguns elementos nesta oração de Davi que eu entendo que é válido ainda hoje para os nossos dias. Quantos acharam? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação, e disse Davi: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo. Repita comigo: teu, Senhor, é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe, e riqueza e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graça te damos, e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é meu povo, que tivéssemos o poder para tão voluntariamente dar semelhante coisas, porque tudo vem de ti e da tua mão te damos. Repita essa última frase comigo do texto: porque tudo, de novo, porque tudo vem de ti e da tua mão te damos. Engraçado que esse texto corrobora totalmente com o Salmo 24, onde lá no verso 1, o salmista declara: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e tudo quanto há nela. Aí você vai dizer assim: ah, pastor, então toda a maldade que está aqui na terra é de Deus? Toda a destruição e calamidade que está acontecendo nos nossos dias é Deus? Não estou dizendo. Lembre-se que quando Deus, lá em Gênesis, Ele avistou a terra, assim o texto é descrito para nós: a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E ali Deus deu a primeira ordem e disse: haja luz. E depois de Deus ter completado toda a obra, disse Deus que tudo era bom. Tudo estava bom, mas a corrupção humana, por conta do nosso ancestral Adão, de lá para cá, tem
feito muito mal a este planeta, onde nós habitamos, onde nós aqui estamos. Então, entenda que todo o contexto, por exemplo, que estamos vivendo hoje no mundo, essa pandemia, gente, não foi Deus que gerou isso. Você tem tantas hipóteses, né? Tem gente que isso já foi, tem gente dizendo que já foi gerado em laboratório, é uma hipótese. Já tem gente dizendo que foi a alimentação do povo de Wuhan. Para quem não sabe, aquela parte lá na China, esse estado, eu acho que é um estado lá da China, eles têm um tipo de alimentação exótica, né? Onde eles comem uns bichos que é meio complicado. Então, já havia uma pesquisa aí há 7 anos atrás que já dizia que poderia haver uma metamorfose desse vírus, e houve. Só que isso não tem nada a ver com Deus e nem tem nada a ver com o que eu quero dizer para você. A questão é que precisamos entender é que é uma responsabilidade minha e sua, o bem-estar, o cuidado com o planeta, com os animais, é nossa responsabilidade, mas isso é muito pouco falado, irmão. Isso é muito pouco, porque a gente pensa que toda essa criação, né, ela deve ser maltratada. Não. Tanto que Deus botou Adão e disse: Adão, ara a terra, cuida da terra. A nossa responsabilidade é cuidar, irmãos. Mas não é isso que a gente faz. E essa inclinação ao mal que nós temos, infelizmente, a cada ano que passa tem degradado o planeta, aonde nós, irmão, tu já parou para pensar? Nós somos o único ser que deteriora o ambiente onde nós mesmos temos que viver. Isso é surreal, querido. Isso é surreal. Mas, infelizmente, é essa a realidade. Então, quando você vê toda essa destruição, não ouse dizer: a culpa é de Deus. Não. Eu sempre falo aqui sobre autorresponsabilidade. Chame a responsabilidade para si. O que você tem feito para destruir menos o mundo que você vive? O que eu tenho feito para destruir menos o mundo onde eu vivo? O que nós temos feito menos? O que nós temos procurado fazer para promover menos destruição? Porque a gente não para pensar essa onda consumista, capitalista, que às vezes a gente se envereda e se deixa, ela tem uma conta, irmãos. Uma conta. É porque a gente não se interessa por esses assuntos. As grandes indústrias que poluem rio, poluem lagos, poluem rios. Mas isso é um assunto que não nos interessa. Sabe o que nos interessa? É o último lançamento do iPhone. O que nos interessa, qual é o último modelo do Samsung? Não, qual é a última tecnologia? A gente não interessa como ela chega às nossas mãos, desde que ela chegue às nossas mãos. E essa compulsão consumista, materialista que a gente tem, faz com que a gente confunda o conceito de riqueza. Porque o conceito de riqueza que a gente tem é: irmão, eu tenho um aparelho celular de última geração. O conceito de riqueza que a gente tem é: eu tenho a casa mais confortável possível. O conceito de riqueza que nós temos, não, eu tenho o melhor carro. Entenda o que eu estou falando. Eu não estou criticando o fato de você ter um aparelho de última geração, um carro de última geração. Eu não estou criticando nada disso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: é quando a gente confunde o verdadeiro conceito de riqueza. Ou seja, olha só, às vezes possa ser essa pessoa, você que eu vou retratar aqui, talvez você não tenha o melhor carro, talvez você não tenha o último telefone aí de última geração, talvez você não tenha um notebook de última geração, talvez você não tenha uma casa luxuosa, mas você tem uma família com defeito. Sim ou não? Sim, mas que te ama,
mas você tem um teto, mas você tem uma casa todos os dias, meu irmão. Deus, pela sua infinita misericórdia, tem permitido chegar o pão à sua mesa. Oh, querido, você tem pessoas que te amam, que zelam por você, e aí você diz que é pobre. Mas na minha perspectiva, não só na minha perspectiva, mas a verdadeira perspectiva de riqueza é essa, irmão. Não é o material, é como você está. Tem gente com muita coisa de valor, mas está pobre, meu irmão. Está pobre como, pastor? Se ele é rico, não. Está pobre na alma. Está pobre de espírito. Está pobre de entendimento. Está pobre de entender. Por isso que eu amo quando Jesus disse: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ei, o segredo está, conforme diz também lá em Provérbios, quando o livro de Provérbios vai dizer o seguinte: a alma farta pisa favos de mel, mas a alma faminta, até o amargo parece doce. Tem gente pensando que está doce, mas isso que você está consumindo, meu irmão, é amargo. Porque a alma farta, essa sim, e eu posso te garantir, você pode até se sentir alguém com um aparelho, um belo carro, uma bela alguma coisa, mas quando você coloca a cabeça no travesseiro, como é? Você consegue conviver bem com você? Você já ouviu falar de fuga? Você sabia que nós, seres humanos, temos uma grande facilidade de desenvolver fugas? Sabe por quê? Porque a gente tem tanta dificuldade ou falta de habilidade de resolver alguns problemas, alguns conflitos internos que a gente tem. E aí, para suprir, pastor Rodrigo, esse problema, essa frustração, a gente arruma uma fuga. E essa fuga, meu irmão, é um leque. Você já viu gente viciada em trabalho? Tem um termo atual aí para quem é viciado em trabalho. Um dia eu estava ouvindo uma ministração de um pastor e eu falei: tem coisa que tu tem que anotar, que senão tu esquece. É um termo novo que surgiu para quem é viciado em trabalho. Sabe por quê? Ele está viciado em trabalho? É fuga, querido. Tem gente que não suporta, tem tanta dificuldade de ficar dentro de casa, que sabe o que ela faz? Ela até compra, ela paga plantão. Só para não, aliás, ela não paga, ela recebe de outras pessoas, tira plantão para outros colegas, só para ela ficar o menos possível dentro de casa. O problema é que as fugas às quais nós vamos nos enveredando, algumas fugas, na verdade, acabam se tornando prisões. Quer ver? Eu vou te dar uma fuga. Tem gente que quando fica estressada demais, o que ela vai procurar? Droga, bebida. O problema é que esse tipo de fuga vai acarretar vício. Vai viciar o teu organismo ou o teu cérebro, aquela sensação de alívio que é emitida para o cérebro, aquilo, sabe, dá uma sensação boa, aí o teu cérebro, como um mecanismo, fala: eu preciso de mais. E aí você daqui a pouco fica incontrolavelmente querendo mais e mais, e vai se destruindo. Por quê? E tudo começa porque você tem problemas aqui, irmãos, que precisam ser resolvidos aqui. A gente é mestre em fugir dos problemas, quando na verdade não tem jeito, a gente precisa resolvê-los a partir de nós mesmos. Irmãos, é interessante, não estava falando de uma coisa, mas queimando a boca do profeta, Deus, né? Então que a gente tenha esse entendimento, porque, deixa eu voltar aqui, para a gente concluir, depois entrar na mensagem. Tudo que nós temos não vem de nós mesmos, irmão, vem da mão de Deus. Eu acho a maior arrogância do mundo quando a gente diz: não, eu sou o cara. A soberba, sabe, a humildade, deixa eu tentar arrumar um termo aqui, a suficiência e a autossuficiência, entre elas há uma linha muito tênue. Porque às vezes a suficiência é algo natural em qualquer ser humano. O que é a suficiência? É
aquele ímpeto em você, aquele desejo de você dizer, eu vou fazer tal coisa, vou em tal lugar, essa capacidade que nós temos, mas daí para a autossuficiência é um caminho, sabe, perto demais, porque chega ao ponto de você começar a achar de que você não precisa de mais ninguém. Você começa a achar, não, é eu que faço, é eu que realizo. Não, o cara sou eu. Que Deus nada, Deus é o meu dinheiro, Deus é o meu trabalho. Deus, que mané Deus, cadê Deus? Quando eu precisei, cadê Deus? Ei, não é isso que Davi descreve aqui. Ele disse, do Senhor é a terra, dele é o engrandecer. Deus pode te engrandecer, meu. Mas que a gente tenha sempre em nossos corações esse desejo de sermos gratos a Deus por tudo quanto Ele faz por nossas vidas. Amém, queridos? Olha, hoje a gente tem aqui por hábito, antes de eu orar, de distribuir envelopes. Então, irmão, a gente está evitando todo tipo de tocar, enfim, está tomando todas as medidas possíveis para evitar qualquer coisa. Todas as cadeiras que você está sentado aí foram higienizadas, o chão foi higienizado, tudo foi higienizado, entendeu? Então, a gente, para evitar toca daqui, toca dali, a obreira Bruna vai passar com a salva para quem desejar recolher aí as suas ofertas, tá? Quem já tiver com a sua oferta na mão, ela já está passando. Logo assim que ela terminar, ela vai trazer a salva para cá e a gente vai orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és santo, Deus. Eu tenho certeza, amados, que Deus administrar você que está nos assistindo, tá online aí, tá? Aleluia. Galera aí que ficou em casa, tá? Irmãos, nós temos algumas pessoas, né, que a gente pediu para que não viesse, outras têm até desejo de vir, mas é aquilo, vamos tomar as medidas, as precauções. Eu falei aqui para a nossa igreja, poxa, eu procuro ter coerência, irmãos. E a coerência minha é o seguinte: a partir do momento que há um grupo de pessoas que ela tem se exposto à rua, no mercado, na farmácia, indo trabalhar, e esses ambientes onde as pessoas têm se exposto são ambientes esses que com certeza tomam as precauções devidas para que você esteja ali. A mesma coisa hoje é a igreja, né? A gente está aí, ó, espaço, de frente, do lado, tudo mais. Tem pedido pro pessoal nada de evitar abraçar e tudo mais. Que, enfim, irmãos, o risco é iminente e a gente tem que tomar os cuidados. E a gente vai ter que aprender a conviver com essa realidade até que haja uma vacina, certo? Então, é assim que nós precisamos fazer. Amém, queridos? Estendo só para cá, vamos orar pelas ofertas. Senhor Deus, te dou graças por esta oportunidade que tivemos de ofertar na tua casa. Toma nas tuas mãos, Senhor, a vida dos teus filhos. Obrigado, Senhor, pela liberalidade, pelo reconhecimento deles em poder ofertar na tua casa, contribuir na tua casa. Oh, Senhor, teu é o reino, a glória, o poder para todo sempre. Senhor, confiamos nas tuas mãos, Senhor, todas as necessidades que cada um dos teus filhos tem, Pai. Senhor, eu tenho pedido continuamente, antes mesmo de estarmos fazendo cultos, sabe, Senhor, presentes aqui, Pai, que há uma unção a qual eu tenho pedido que o Senhor derrame sobre a vida dos teus servos, Senhor. Que haja sobre a vida deles, Senhor, uma unção de gestão, de administração das suas finanças. Dê a eles essa habilidade, Senhor. Assim como o Senhor deu na vida de José, assim como o Senhor deu esta capacidade à vida de José, que também haja sobre a vida dos meus irmãos, que eles usem os seus recursos com diligência, com inteligência, no nome de Jesus, Senhor. E se há alguém aqui, Senhor, que tem planejado, tem imaginado, eu vou ter o meu próprio negócio, eu quero te pedir uma bênção sobre eles, Senhor. Oh, meu Deus, dá a eles sabedoria, dá a ela sabedoria, e acima de tudo esta unção, Pai, para administrar os seus bens, administrar as suas finanças, em nome de Jesus, Senhor. Que, Pai, todo o impulso
impulso, toda atitude, Senhor, compulsiva que muitos de nós acaba desenvolvendo em comprar, Senhor, que esse mal caia por terra no nome poderoso de Jesus, Senhor. Eu te peço uma porção dobrada sobre a vida dos teus filhos. Abre porta onde não tem porta, em nome de Jesus. É verdade, Senhor, o nosso país vai viver um tempo de crise, mas nós somos representantes de um reino, e esse reino, aonde temos um Pai, não está em crise. Então, em nome de Jesus, Senhor, vivemos debaixo da Tua palavra. O justo viverá pela fé. Creio, por isso eu falei, em nome de Jesus. E os que creem digam amém, e amém, e amém. Bem, queridos, vou correr um pouquinho, porque a gente tem umas coisas para falar. Tem umas coisas aqui para falar, rápida, e a gente... Só que não vai ser agora. Primeiro eu vou pregar, a gente vai falar isso só lá no final, depois da oração. Aí eu peço só a tua paciência, em nome de Jesus, tá bom, querido? Deus te abençoe. Abra aí o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos não, Evangelho de João. Capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 1. Os que todos acharam, digam amém. Quem não achou, diga, espera por mim, pastor. Então todos acharam. Diz assim: depois disto, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse: Felipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar. Mas dizia isso para os experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandais assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, o partiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados igualmente, e também os peixinhos quantos eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram-no, pois encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. E vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: é este verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazer o rei, tomou a retirar-se, e ele só para o monte. Até aqui. Senhor Deus, te damos graça. Esta é a tua palavra. A tua palavra, ela é viva e eficaz, apta para discernir os pensamentos, para corrigir, para ensinar. Então, meu Deus querido, que nesta
noite, Senhor, todo propósito pelo qual a Tua palavra, Senhor, se manifesta em nossas vidas, possa se cumprir na vida dos meus irmãos. Me usa, me capacita nesta hora, me ajuda, Senhor, ó meu Deus, a ser o meio pelo qual o Senhor pretende falar aos corações dos Teus filhos nesta noite, no nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema dessa mensagem é: qual tem sido a sua motivação? O milagre ou quem faz o milagre? E a gente tem vivido um tempo difícil nos dias de hoje, porque a igreja ali pela década de 60, 70, 80, vou arriscar aqui 90 também. Pastor, o senhor é velho assim? Não sou não, filho. Muita calma nessa hora. 43 anos só, tá? Mas a gente tem pessoas que vieram dessa época. E da minha época também, a gente ainda pega o finalzinho de coisas boas. A gente vivia um tempo onde a igreja, ela se preocupava muito mais com a retidão, aonde ela se preocupava muito mais com a santidade, aonde ela se preocupava muito mais, sabe, com vivermos um evangelho genuíno. E isso era fortemente pregado nos púlpitos daquela época. Quando essa onda de louvor veio, de gravar veio, né, e começou com o LP, até a motivação inicial para isso era uma só, se não adorar a Deus unicamente. Então a intenção que esses cantores começaram lá atrás tinham, era uma forma de, por meio da música, levar o evangelho de Cristo. Então tudo tinha uma motivação inicial, e assim a igreja também era. A motivação inicial da igreja nesses tempos, né, na década aí de 60, 70, 80, o discurso do púlpito era cruz, o discurso do púlpito era santidade, o discurso do púlpito era arrependimento, o discurso do púlpito era Jesus vai voltar, o discurso do púlpito era o inferno, o discurso do púlpito era um discurso que tinha como propósito manter a igreja pura. Mas aí o tempo foi passando e as motivações iniciais foram mudando. E aí eu não vou entrar totalmente no mérito, eu só vou falar, tá bom? Se você quiser entender isso, vai estudar também. Veio um movimento teológico, veio uma doutrina teológica insurgindo no nosso país por meio ali da década de 80, que foi a teologia neopentecostal, ou seja, a teologia da prosperidade. Irmãos, e aqui começou o problema. Por quê? A igreja, a gente tem uma dificuldade muito grande de equilíbrio. Porque veja bem, pastor, corromperam, deturparam o ensino sobre prosperidade. Por conta desse ensino ter sido corrompido, o que a gente fez, pastor Rodrigo? Deixou de falar. Distorceram o ensino sobre libertação. Porque distorceram, a gente deixou de falar. Distorceram tantos e tantos outros ensinos, e por terem distorcido isso, a gente deixou de falar. Então, era bom essa ideia de, na década de 60, falar de santidade. Isso jamais deveria ter saído dos púlpitos, querido. Mas também não foi errado. O problema foi, o que foi de errado é falarmos de prosperidade da forma que foi falada. Porque hoje o que a gente ensina? É errado um cristão ser juiz, sim ou não? É errado
um cristão ser um professor universitário. É errado um cristão, veja bem um termo que eu estou usando, cristão. Irmão, eu tenho esse negócio de evangélico comigo, é um pouco difícil, tá? Eu prefiro o termo cristão. É errado um cristão ser um empresário bem-sucedido. É errado um cristão ser um arquiteto, um engenheiro, um médico, seja qual for o segmento. Isso é errado? Não, não está errado. Não tem nada de errado. O problema é que a gente esqueceu de falar de santidade, de inferno, de pureza, de arrependimento, e passamos a falar só de prosperidade e de forma distorcida. E no meio desse bolo, quem veio? Veio essa coisa aqui da motivação do milagre. Aí veio os vendilhões dos milagres. Aí veio, pastor, então Jesus não faz mais milagre? Olha, irmãos, eu não sei quanto a você. Eu vou falar de mim e no que está escrito. Está escrito o seguinte: Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se o Deus que fazia milagre lá no Antigo Testamento é o mesmo que faz milagre hoje, é o mesmo que vai fazer milagre amanhã. O que a gente precisa entender é qual é o propósito. O propósito que a gente deve entender. E isso aconteceu aqui. O milagre, sem dúvida. Eu contei esse pano de fundo só para você entender o que eu estou querendo passar. O milagre, sem dúvida, vai nos fazer experimentar o quê? O sobrenatural de Deus. Sim ou não? Sim. E quem não quer o sobrenatural? Meu irmão, tem uma galera aqui que é fominha de Deus, né? Os caçadores de Deus. Tem esse livro, né, pastor? Os caçadores de Deus. O sentido é aquelas pessoas que incessantemente buscam a Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa, a gente tá mal pra caramba. Pastor Rodrigo, um dia a gente estava conversando e eu já li, quem não leu, o livro A Quarta Dimensão, do Po Yong-Shu. Vai ler um pouco da história de Po Yong-Shu. Irmão, a gente tem dificuldade de dar 10% de nosso dia de oração a Deus. Po Yong-Shu ora 8 horas por dia. A gente tem dificuldade de pôr 10% das 24 horas, de dar 2 horas e 24 minutos de oração. 10%. A gente é ruim demais. Por isso que, mas tem uns que conseguem viver esse tempo de intensidade de busca a Deus. Esses, eu me arrisco a dizer que podem sim vivenciar o sobrenatural de Deus. Mas o sobrenatural de Deus é sinônimo de poder. E quem não quer ter poder? Mas foi exatamente isso que Jesus nos concedeu. Você sabia que no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, Jesus disse: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não para que isso seja um exercício de exibicionismo, mas para que testifique o poder de Deus. O milagre realmente é extraordinário e significa não explicável pelas leis da natureza. O milagre é isso. Não explicável pelas leis da natureza. Milagre é algo poderoso e Deus concedeu isso à igreja. Mas aí vem uma pergunta: por que, irmãos, quase não se vê mais milagre? Tem muitas razões das quais eu posso te dar aqui do porquê os milagres estão tão escassos. Eu posso falar que a igreja tem vivido pouco santidade. Eu posso te falar que a igreja tem vivido pouco retidão. Eu posso te falar que a igreja tem vivido pouco oração. Eu posso te dizer que a igreja tem vivido pouco a leitura da palavra. E essas coisas são elementos importantíssimos, porque a própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E com isso tudo, meu irmão, se deturpou. Porque
Não é errado a gente clamar por milagre de Deus. O grande lema da questão é qual é a nossa motivação em desejarmos o milagre de Deus. E é esse tempo que a gente tem vivido hoje. Ou você não conhece lugares que para se aproveitar de algo que ele não tem, porque aqui que tem um erro, eu não tenho, vou falar isso bem claro para você e para você que está me vendo aí. Eu, pastor Simar, não tenho poder de realizar milagre em ninguém. Duas coisas dependem do milagre: dependem de Jesus e depende de fé. Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, meu irmão. Sem fé você não vai ver milagre. O texto de Paulo lá em Coríntios, ele diz assim, ó: crie, por isso falei. Você crê. Você sabia que você tem um Deus que chama as coisas que não são como já se fossem? Você sabia que há poder na sua boca? Porque vai dizer lá em Tiago que com essa boca nós bendizemos ao Deus e Pai e louvamos o seu nome, mas com ela nós também o quê? Amaldiçoamos. Há poder nos teus lábios, meu irmão. E aí eu fico me perguntando, o que você anda chamando na tua vida a existência? Ora, se você tem poder de abençoar, se você tem poder de amaldiçoar, você tem também poder de amaldiçoar você mesmo. Tem gente que fica achando que tudo é o diabo, pastor Rodrigo, mas às vezes é a gente mesmo. Quer ver? Ai, gente, ai, pastor, não vou conseguir. Ai, pastor, eu nasci para ser derrotado. Ai, pastor, aqui ó, palavra. O mundo estava em desordem. O que Deus usou para botar o mundo em ordem? Palavra. Haja luz. Palavra. O que você anda chamando a existência na sua vida? Qual tem sido a nossa motivação? Você pode dizer, pastor, minha motivação está aqui, eu vim adorar a Deus. Mas a tua adoração começou quando? Porque hoje é domingo? Ou tua adoração começou desde segunda-feira passada? Sabe onde começa a tua adoração? A tua adoração não começa quando você vem para cá, vou para o culto. Quando você vem para cá viver todo um protocolo religioso. Mas é quando você entra no quarto da tua casa. E quando eu digo quarto aqui, meu irmão, entenda o que eu estou falando. Quarto é qualquer ambiente onde você possa ter um momento a sós com Deus, um momento de comunhão e intimidade com Deus. Você já reparou a dificuldade que nós, igreja, temos de fazer isso? Você já se deu conta a dificuldade que nós temos de investir tempo de comunhão? Sabe por que talvez tudo que eu esteja falando aqui possa estar fazendo sentido para alguns e talvez não para outros? Porque os nossos corações e as nossas vidas estão presas demais naquilo que é terreno. A gente tem muita expectativa naquilo do que é da terra. Pastor, mas o senhor não acabou de dizer que não é errado eu desejar ser um médico? O senhor acabou de dizer que não é errado eu desejar ser alguém bem sucedido? Sim, eu falei isso. Mas eu não falei que em detrimento de... Aliás, para que você consiga isso, em detrimento de Deus. Irmão, Deus tem que ser o primeiro. O que diz os 2 maiores mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de toda a sua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. E aí vem um segundo: e ao teu próximo como a ti
Aí eu tava falando aí pra Bruna esses dias, eu falei pra ela botou lá no status, se ame. Aí eu disse, o amor, o que eu falei? Não lembro mais. Não tem como haver amor ao próximo se não começa em você primeiro. Rapaz, se você não consegue se amar, você não consegue se valorizar, você não consegue proferir palavras boas sobre a tua vida, o teu Deus te deu autoridade para isso, meu irmão. Chama a existência, e quando eu falo de chamar a existência, coisas que ainda não se manifestaram na sua vida, eu não estou falando para você ser um materialista nessa vez. Chama a existência. Se você não é espiritual, chama a existência. Senhor, eu ainda não sou não, mas eu pretendo. Espírito Santo me ajuda, meu irmão. Tu acha que o Espírito Santo está aí para quê? O apóstolo Paulo vai dizer lá em Coríntios que aqueles que esperam em Cristo somente nesta terra é o mais miserável de todos os homens. Veja bem o que o texto está dizendo. Aquele que espera somente. E tem gente que pelo seu agir, pela sua forma de ser, pela sua rotina, pela sua agenda, o que ela dá a entender que o que ela espera, ela só espera dessa terra. Pastor, como é que eu descubro como estão as minhas prioridades? É só ver como começa o teu dia, irmão. É só ver em que etapa do dia Deus se torna importante para você. Porque já viu? A gente só se lembra de Deus quando a gente está um bagaço. Irmãos, eu vou externar para vocês minhas queixas para Deus. Para você entender que por trás desse paletó, por trás desse microfone, tem um ser humano cheio de limitações, cheio de dificuldades e desafios como você, mas que quer mudar o rumo da minha própria. Eu quero mudar o rumo da minha história. Eu não sei você, mas eu quero mudar o rumo da minha. Nós estamos nesse ano, no ano do quê? Ano o quê? De Neemias, 2020, ano de Neemias, anos da atitude, meu irmão. Não tem nada, repita comigo, não tem nada na minha vida que não comece por uma atitude. Sem atitude, nada vai mudar. Nada. E você pode ser mais um mimizento daqueles que só fica se queixando que nada na tua vida deu certo. Você só pode de repente ser como aquela hiena que eu gosto tanto de falar: ó vida, ó céus. Não vai dar certo. Só que eu comecei com atitude. Sabe quando começou a minha atitude? Quando eu fui tomar minha vacina da gripe. Quando eu fui tomar minha vacina da gripe na clínica da família. E pá, cara, aí eu vi uma balança, Vitor. E fui me pesar naquela balança, pastor André. E aí a balança era Duda eletrônica. E quando eu pisei, ela foi e os números foram crescendo. 80, 90, 100, 107. Falei, caraca, 107 quilos, irmão. Não. Eu preciso tomar uma atitude. E eu tomei uma atitude. Deus ministrou comigo da campanha. Eu, junto da campanha, mudei minha alimentação. De segunda a sábado. Tem que ser de segunda a sexta, mas tem dia que eu tô mal, aí eu troco um dia da semana pelo sábado, como foi ontem. Tem caminhada, 6 horas da manhã de pé, certo? Pego meu fone Bluetooth, tá ali na minha pastinha. Pego as pregações dos hereges que tem aqui e fico ouvindo. Rapaz, tem muito herege aqui. A começar por mim. E aí, fico ouvindo e vou fazer minha caminhada. Aí sabe por onde que eu venho? Pra cá.
meu short de ralação. E aí, começo a orar. E vou orando, e vou orando. E aí, eu começo a dizer para Deus: Senhor, o Senhor tem um filho, um servo, inconstante, sem foco e indisciplinado. Eu não quero mais viver assim. Chega, Deus. Eu não quero mais viver sem foco e inconstante e indisciplinado. Eu estou falando de mim, irmãos, mas eu tenho quase certeza que isso é a realidade de muitos de nós. Somos inconstantes, sem foco e indisciplinados. Já viu a facilidade que a gente tem de perder o foco? Já viu a facilidade que nós temos de ser indisciplinados? Sabe por quê? Porque avançar, porque mudar, porque vencer, porque alcançar outros patamares na vida requer sacrifício, requer constância, requer foco, requer disciplina. Você nunca terá resultado. Eu quero te convocar a dizer isso aqui comigo nessa noite, meu irmão. Diga assim comigo: eu nunca terei resultado sem foco, disciplina e constância. Irmãos, eu estou falando algo que pode ser a realidade de qualquer um aqui. Mas se você não romper com essa inconstância, pastor, e onde fica a leitura? É aí que está. Eu acabo de orar, eu só saio daqui, irmão. Sabe que a minha esposa está me chamando agora de roeiro? Amor, Letícia? De roeiro, porque eu fico aqui, pego essa mesinha, pego a Bíblia, trago os meus 2 livros, eu estou lendo 2 livros simultaneamente. E aí, pastor Rodrigo, eu leio a Bíblia, leio os textos, leio o capítulo. Olha só, deixa eu te dar um segredo. Quer ter disciplina, constância e foco? Não tenta querer fazer tudo de uma vez, irmãos. Tem gente que ela quer um resultado. Irmão, essa aqui tá brava, muita gordura corporal. Eu falei que eu só vou me pesar depois da campanha, pastor. Mas pelo jeito, pela roupa que eu estou vestindo, eu já sei que eu perdi peso. Para quem não sabe, eu uso short térmico. Irmão, tava brabo, pastor. Vesti até o short térmico, porque minha perna ficava marcada com short térmico. Já não está marcando mais. Esse cinto aqui que você está vendo, estava vindo aqui, já tá indo já foi pro outro furo. Essa calça aqui eu já estava me sentindo que nem sertanejo, porque o negócio estava arrochado. Agora já deu uma folguinha. Aleluia. Então, tudo isso acontece aqui. Eu não sei como você vai fazer. Eu só estou dizendo que você precisa fazer. Eu só estou dizendo que você precisa ter foco. Eu só estou dizendo que você precisa ter disciplina. Não adianta eu vou ser espiritual. Você não vai, irmão. Sem foco, sem disciplina e sem constância, você não vai. E eu falei para Deus: Senhor, eu não estou tão mal. E eu acredito que muitos aqui não estão, porque Jesus falou o seguinte para os discípulos lá no jardim: não podeis orar comigo nenhuma. Meu irmão, pelo menos 1 hora a gente tem que bater. 1 hora, mas tem crente que o nível está tão ruim que não consegue 1 hora. E aí, o que você vai interpretar do que eu estou dizendo? Amanhã então, pastor, eu vou 1 hora. Não faça isso. Estabeleça metas. Eu vou começar com 10 minutos. Mas tem gente que não consegue ter foco de 10. Tem gente que não consegue focar, diaconisa Armini, 10 minutos orando. Irmãos, você entende o nível de gravidade disso? Tem gente que tem dificuldade de ler 10 versículos. Ora, como você vai viver o sobrenatural se você não se relaciona? E aí a gente vive se queixando, que nem eu, às vezes. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Só faltava a Bíblia que é a perna, criar uma mão e pá, dar-lhe um tablete na minha cara. Quita a minha boca, meu filho. A gente fica pedindo a Deus para falar. A boca de Deus está aqui, irmãos.
pastor, vê que esse papo de religiosidade, se tem uma coisa que não tem nada a ver com a religiosidade, meus irmãos, é uma vida de oração e de leitura da palavra. Sabe o que é a religiosidade? É você vir para os cultos, vem na quinta, vem no domingo e nada muda na tua vida. Sabe o que é a religiosidade? É você vir aqui dar oferta, dar dízimo, você participa do coral, você participa do grupo jovem, você participa de não sei o que, você participa de um monte de coisa, mas não tem uma vida de oração e uma vida de leitura da palavra. Você não se relaciona com Deus a quem você professa. Foi o que disse o pastor Rodrigo aqui. E eu, desde o início da pandemia, também sustentei a mesma ideia de que a pandemia ela veio para revelar coisas, revelar o nível de intimidade da igreja com Deus. E quando eu falo da igreja, eu não estou falando da estrutura, eu estou falando de você. Você é a igreja, e não tem nada de religioso nisso. A questão que o ser igreja não é ser a igreja quando vem ao culto. Ser a igreja é no teu dia a dia, no teu cotidiano. Quem é você quando você não está aqui? Quem é você quando você está na escola? Quem é você quando você está na faculdade? Quem é você quando você está no trabalho? Quem é você? Isso é ser igreja. E ser igreja não é ser chamado para dentro, é ser chamado para fora. A missão da igreja não é dentro, dentro é tratamento, é treinamento, é fortalecimento. Mas igreja é fora, missão da igreja é lá fora. Disse Jesus por meio de Paulo em Colossenses capítulo 1, verso 27. Cristo em nós, a esperança da glória. Irmãos, eu sou apaixonado por esse texto. Presta atenção. Escute, enquantos Cristo está habitando aqui nessa noite, dá um amém. Agora eu vou para o texto. Cristo em nós é a esperança da glória. O que mais essa pandemia está promovendo? Medo, pavor, desesperança, desespero. Mas aí o texto está dizendo: Cristo em nós a esperança. Se o mundo está sem esperança, você é o agente da esperança. Mas como, meu amado e minha amada, você vai viver ou vai ser a esperança daquilo que você não vive? Sabe o que é a religiosidade? Religiosidade é seguir protocolo. Religiosidade é você seguir modelos. Religiosidade é você seguir um padrão, sabe? Por exemplo, aí você chega aqui, eu não posso sair daqui, mas eu vou tentar fazer aqui mesmo. É você chegar aqui, joelha, ora, estenda a mão, dá glória, aleluia, oferta, levanta a mãozinha para a bênção apostólica, aleluia. Agora eu vou para casa, pronto, fui para casa. Tu cumpriu todo o protocolo de religioso. Pastor, então o senhor está dizendo que é errado ter culto? Não. Esse ambiente aqui é um ambiente, eu falo da tríplice função da igreja a nível estrutural. Ela é hospital, ela é quartel e ela é escola. Hospital para promover cura, porque a gente está numa guerra lá fora e de vez em quando tu vem para um culto ferido, magoado, chateado, triste, e aí Deus vem aqui, você vem para cá, sai daqui renovado, sai daqui curado. Esse lugar também, ele é quartel, porque ele vai te dar instrumentalidades, ferramentas para que você guerreie uma guerra. Não aqui dentro, tem gente, pastor Rodrigo, que pega as ferramentas de guerra, as armas de guerra, e está guerreando dentro com os irmãos, uns com os outros. A nossa guerra não é contra a carne, nem contra a sangue, muito menos contra os nossos irmãos. Não é para te dar, sabe, armas de guerra para você guerrear com o teu vizinho, guerrear com sei lá quem. É você para guerrear com as hostes espirituais da maldade, com os principados, com as potestades.
E você vem para cá, para a escola, aprender, irmãos. Você vem para cá para aprender o que você ainda não conseguiu compreender ou entender na trajetória da sua fé. Então, não tenta pegar aqui o meu discurso e distorcê-lo no seu entendimento. Então esse negócio de ir na igreja é balela. Não tem nada de balela. A questão é: qual tem sido a tua motivação? A motivação inicial. A questão é quem você é fora daqui. A questão, todas essas questões aqui, ela vai revelar o que você é diante de Deus. Se você é filho ou se você é um mero religioso seguindo protocolos. Não dá mais para a gente ficar assim. Não dá mais. Deixa eu te falar. Tem coisa que eu até gostaria de falar para você dos meus desafios. Sabe por que eu não vou? Tem coisas que não dá para falar? Porque você vai se escandalizar com quem realmente eu sou. Mas diante de Deus dá para você falar tudo. Porque quem se escandaliza com as tuas fraquezas não é Deus, é os homens. Quem se escandaliza com os seus medos, ou você acha que eu não tenho medos, ou você acha que eu não tenho conflito, ou você acha que eu não tenho raiva. Eu só não deixo essas coisas me dominarem. E as apresento diante de Deus. E aí a gente fica tentando maquiar uma coisa para Deus de quem a gente não é. Chega diante dele dizendo exatamente quem você é. Fala: eu sou fraco, eu sou um sem vergonha, eu não tomo vergonha na cara, eu não leio a tua palavra, eu não oro, Deus. Eu preciso acabar com isso na minha vida. Eu sou um crente meia tigela, porque aqui eu quero passar o pincel da santidade, o pincel da adoração, o pincel do crente cheio de fogo. Mas na verdade, eu tô mais é para cinza. Quem você é lá fora interessa mais do que quem você é aqui dentro. Irmãos, eu não sei se você percebeu, a gente vem preparado para pregar uma coisa, mas aí você vai pregar outra. Mas quantos aqui entenderam o que eu quis dizer? Diga amém. Tenha uma atitude. Eu quero te desafiar a ter uma atitude a partir de amanhã. Veja bem, eu comecei caminhando 20 minutos durante 3 dias, depois aumentei para 30, depois aumentei para 40, depois aumentei para 50, já estou 20 e poucos dias caminhando. Agora estou caminhando em média 1 hora. Venho para cá, ainda faço uma série de exercícios. Queimo em média por dia aí, pastor Rodrigo, estou queimando por dia umas 600, 700 calorias, Lelê. Cortei açúcar, refrigerante, algumas proteínas provenientes de animais, carne, tudo. Estou só no legume. Era para estar apático, né? Desnutrido. Mas não. Conversei aqui com o meu nutricionista. Meu nutricionista me ajuda muito. Pastor Rodrigo, nutricionista. Não é formado não, mas o Google ajudou ele pra caramba. Para o conhecimento de campo de pesquisa. Cara experiente na área. Vendia, né, pastor Rodrigo, aqueles suprimentos, né, de academia e tal. Então o cara conhece um pouquinho. Eu falei: pastor, fala aí. Eu não estou dizendo para você fazer exatamente a mim. O que eu estou dizendo é para você mapear a sua vida. O que está errado nela? O que você precisa consertar nela? E quando você decidir fazer alguma coisa, não tente fazer de cima para baixo. Já viu? Todo final de ano, você bota 10 metas na lista. Quantas que tu cumpre? É melhor você botar uma e cumprir. Tá dando para entender? Ai, caraca,
peguei a visão, amanhã mesmo eu vou, caramba, eu vou cortar isso, vou cortar aquilo, eu vou fazer. Não. Processo, respeite os processos. Comece aos poucos, mas comece. Ah, pastor, vai ser difícil, lá em casa é meio difícil. Irmãos, quero dizer uma frase para você. Quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa, irmão. Eu quero repetir essa frase assim, você vai repetir ela comigo. Fala assim comigo: se eu quiser, vai acontecer. Se eu não quiser, não vai acontecer. É simples assim, querido. Impede alguém determinado. Tenta parar alguém determinado, pastor Rodrigo. Tenta impedir alguém determinado. Tenta paralisar. O problema é que você precisa estabelecer metas. Se você não tem meta, meu irmão, então você não tem nada pelo que focar, pelo que alcançar. Você não tem nada, então você precisa estabelecer uma meta. E elas estão presentes na tua própria vida. Estava na minha. Mas você que precisa descobrir, mapear isso. O que está errado na sua vida? Sabe por que a gente fala muito de pecado de adultério, mas a gente não fala do pecado do maltrato do corpo. Eu estava maltratando o meu corpo. E o meu corpo é templo do quê? Do Espírito. E destruição do templo do Espírito é pecado. Fica com essa palavra, irmãos. Deus possa te despertar, que a tua motivação seja Cristo, que a tua motivação seja viver uma vida plena com Cristo. Espero realmente, eu não estou aqui para entendendo ou criar a expectativa de que você vai, sabe, gravar ou memorizar a mensagem do início ao fim, mas eu tenho certeza que alguma coisa deve ter falado no teu coração. Reveja alguns conceitos. Dar um passo atrás não está errado, irmãos. Você é uma flecha. E como uma flecha no arco, às vezes para essa flecha ir mais longe, sabe o que tem que fazer? E mais atrás, para que quando essa flecha for solta, ela possa alcançar ainda mais o seu objetivo. Então, não se envergonhe de dar um passo atrás, não se envergonhe de dar uma recuada, só não pare. Amém? Quero orar por você, pode continuar sentado mesmo. Aumenta um pouquinho esse fundo para mim, Wagner, só para eu poder orar. Oh Deus, Senhor meu Deus e meu Pai, a gente, por conta das circunstâncias da vida, deixamos escapar coisas importantes. A gente negligencia, a gente vacila, a gente, Senhor, deixa a desejar por muitas coisas. E nem sempre aquele que convive conosco, que anda conosco, sabe exatamente o tamanho das demandas e dos desafios que nós temos. Muitos não conhecem as nossas incredulidades, mas o Senhor conhece, Pai. Muitos não conhecem os nossos medos, mas o Senhor conhece. Muitos não conhecem as nossas limitações, mas o Senhor conhece. Senhor, tem situações na nossa vida que se a gente falar, seria até vexatório falar. Mas, Senhor, nós não queremos ocultar nada de Ti. Até porque, Senhor, seria uma idiotice da nossa parte, porque o Senhor é onisciente. O Senhor esquadrinha os corações, os pensamentos do homem ou da mulher. Senhor, o Senhor sabe das demandas que cada um aqui tem, seja em qual área for, seja física, seja espiritual, seja emocional, seja profissional, seja, meu Deus,
Deus, Pai, na área do aprendizado, seja no âmbito acadêmico, seja qual for a área, cada um de nós tem uma demanda, Senhor, que precisamos, sabe, ter uma atitude diante dela. Oh Senhor, tem pessoas que têm habilidades tão poderosas, tem gente que tem memória fotográfica e olha um assunto e já entende, outros precisam 3, 4 vezes mais, mas o que importa é a gente determinar um alvo e seguir diante a este alvo. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu não sei, Senhor, as demandas dos teus filhos, mas em que área seja, se for espiritual maligna, toda afronta maligna agora, Senhor, Pai, eu quero ligar na terra e ligar nos céus, que esta afronta caia por terra, em nome de Jesus. Oh meu Deus querido, toda atadura, toda fortaleza, toda corrente, toda prisão, Senhor, seja na mente, nas emoções, Pai, em nome de Jesus, caia por terra. Senhor, eu quero agora chamar a existência o que não existe na vida dos teus filhos, Senhor, seja qual for, ó Senhor, o desígnio pelo qual o Senhor já estabeleceu para cada um deles. Eu quero chamar a existência, Senhor, profetas nessa noite. Eu quero chamar a existência, filhos, servos nessa noite. Eu quero chamar a existência, Senhor, oh, missionários, missionárias, evangelistas. Em nome de Jesus, levanta, Pai, nesta noite um povo aguerrido, um povo valente, um povo, Senhor, que não se deixa acovardar, um povo, Senhor, que marcha, é verdade. Somos bombardeados, somos desafiados em meio às circunstâncias, Senhor, que tentam nos frustrar e nos parar, mas nós também temos um Deus que dá força ao cansado e levanta o abatido, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, toma nas tuas mãos, Senhor, tudo quanto, Senhor, está fora do alcance dos teus filhos resolverem, tudo quanto está fora das prerrogativas dos teus filhos resolverem. Mas tudo que foi impossível aos teus filhos é impossível para ti, é possível para ti. Então, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, toma cada lar aqui representado, cada vida aqui representada, muda a história, Senhor. Eu quero te pedir isso, Senhor. Se só essa parte eles entenderem, Senhor, tudo vai ser muito diferente na vida deles, Senhor. Que haja uma vida de relacionamento, de intimidade, sabe, contigo, fora daqui, Senhor. Lá, em qualquer parte da casa deles, eles possam ter um momento de relacionamento contigo. E um momento de relacionamento contigo não é um momento de relacionamento pautado em protocolos. É apenas um momento onde estamos totalmente fora do contexto religioso. É sobre eu e sobre o Senhor. É sobre aquilo que eu preciso melhorar, que só o Senhor pode fazer. É sobre aquilo que eu quero tirar da minha vida e não consigo, mas o Senhor pode tirar. É sobre aquilo a qual, Senhor, eu tenho tanta vergonha de falar para alguém, que às vezes essa vergonha chega ao ponto de ter essa vergonha que temos a ponto de também dizer ao Senhor. Mas, Senhor, tudo isso vai cair por terra. Toda máscara, Senhor, a gente não vai entrar mais na Tua presença de máscara. A gente não vai entrar mais na Tua presença disfarçado. Senhor, nós vamos fazer que nem Naamã, Senhor. Ninguém mais vai chegar diante da Tua presença com vestes festivais. Ninguém mais vai chegar na Tua presença com vestes, Senhor, pomposas. Vamos chegar diante do Senhor mostrando, revelando a nossa lepra, e vamos mergulhar nos teus rios, Senhor. E à medida que mergulharmos mais e mais, oh Senhor, essas lepras serão, sabe, Senhor, serão saradas, Senhor, e o teu nome será glorificado, e o teu nome será exaltado, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por tudo quanto fizeste nesta noite, no nome poderoso de Jesus. Só os que crerem digam amém. Amém, queridos.
Queria convocar aqui diaconisa Asmini, diácono Edmilson. Vamos aqui para o momento da ceia. Microfone. Aleluia. Asmini, irmãos, a obreira Bruna, nesse momento, ela vai vir aqui para frente e ela vai borrifar álcool gel na mão de todo mundo, tá bom? Antes da gente passar os elementos aí da ceia para todo mundo, ok? O obreiro Tiago também, pode ir, Tiago, aí no pessoal, é o Wagner aí, todo mundo, entendeu? Tá bom? Pra gente ministrar aí sobre a tua vida os elementos da ceia em nome de Jesus. Então, todo mundo sabe, batizado, mete bronca aí, sendo ou não aqui da igreja, batizado, tá liberado a ceia. Quem não for batizado, os diáconos aí vão passar aqui uma uvazinha, tá? É um elemento simbólico para que você não se sinta fora desse contexto. Amém? Vamos se colocar de pé, estenda suas mãos para cá. Senhor Deus, queremos te dar graça, Pai, por essa noite, por essa oportunidade, Pai, de estar fazendo parte, Pai, da tua mesa, em comunhão juntamente com meus irmãos, Senhor. Quero te dar graça por esse pão que representa o teu corpo, Pai, como sacrifício vivo, Pai, naquela cruz, Senhor. Mas a nossa maior esperança, Senhor, porque nós queremos um Deus que vive, um Deus que retornará, um Deus que ressuscitou no terceiro dia, Senhor. Por isso estamos alegres, Senhor, porque temos um Deus, Senhor, temos um Deus querido que nos ama, Pai, e que nos revelou o seu amor naquela cruz por nós. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Pai, nós te damos graças e aqui te apresentamos o suco de uva, qual representa teu sangue vertido naquela cruz, Senhor. Pai, nesse momento tão precioso, que nós não sejamos meros religiosos que cada mês representamos com o comer do pão ou o tomar do suco como um simbolismo, mas que possamos entender o quão importante foi isso para nossas vidas, porque esse momento fala muito sobre comunhão, Senhor, fala de ensino, porque todas as vezes que o Senhor foi à mesa foi para ensinar aos seus discípulos, e que nós possamos entender a importância de comungar, de comunhar com os nossos irmãos, Senhor. Pai, aqueles que nos assistem dentro das suas casas também, que nesse momento possam estar apresentando, porque eles também podem consagrar e apresentar a Ti, Senhor. Que nós possamos estar juntos, Pai, num único propósito, Senhor, num único espírito, Senhor. Pai, assim eu te apresento, oro em nome do Teu Filho amado e te agradeço por tudo. Amém. Aleluia. Pode ir ministrando aí os elementos para os amados. Enquanto isso, a gente vai soltar uma canção aqui para a gente ir ministrando. Vou ter que só abrir a tela ali depois, Wagner. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Teu sangue, teu sangue, leva-me além a todas as alturas, onde ouça a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu possa me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos
nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Oh, nada além, Senhor, o teu sangue nos cobre. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu possa me assentar somente pelo sangue que nos fala dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, eu quero ver você declarar: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A igreja declara: eu sou livre. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais que a neve, mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Oh, aleluia. Oh, louvado seja o teu nome. Seremos mais alvos do que a neve. Eu não sei se você pode perceber uma atmosfera, meu irmão. Oh, uma atmosfera de graça, uma atmosfera de mover o Espírito sobre as nossas vidas. Oh, Espírito Santo, louvado seja o teu nome. A palavra de Deus, querido, diz em 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído,
tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, faz isto em memória de mim. A igreja do Senhor desse participar do pão em nome de Jesus. Nada além do sangue de Jesus. Semelhantemente, o Senhor Jesus também, depois de cear, tomou o cálice, eu não disse fazer isso todas as vezes que bebedes em memória de mim, porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Aleluia. Participar da igreja do cálice da redenção, do cálice da nova aliança em nome de Jesus. Aleluia. Vai, bota a outra aí. Aleluia. Irmãos, nós vamos encerrar esse momento adorando a Deus. Porque minha alma canta a Ti, Senhor. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Porque minha alma canta, Senhor, a Ti. Minha alma canta a Ti, Jesus. Louvado seja o Teu nome. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, continue em espírito, continue ligado com Deus nessa hora, sabe? É um momento que a gente deve ter toda a gratidão a Deus, porque esse é um memorial que tem por objetivo a gente trazer à memória aquilo que Ele fez por nós naquela cruz. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de Tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o Seu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Você pode entender, Deus é grande, meu irmão. Por isso que Ele é digno de todo louvor. Por isso Ele é digno de toda adoração. Aleluia! Quando a vagar nas matas e florestas, e o passaredo alegre-se a cantar, cruzando os montes, vales e florestas, o Teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Oh Deus, Tu és grande e maravilhoso, Senhor. Oh, Te exaltamos, Te exaltamos, Senhor. Oh Deus, quando eu pedi o Teu amor tão grande, Teu Filho dando ao mundo pra salvar, na cruz verteu Seu precioso sangue.
minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Oh, minha alma, oh, minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Oh, aleluia, quão grande és tu, Senhor. Você sabe, Deus. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste, então me transportar. Eu adorarei, prostrado para sempre. O grande és tu, meu Deus, que grande. E por isso, meu irmão, uma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu. Quão grande és tu. Obrigado, Jesus, por tua graça, porque a tua presença é uma dádiva em nossas vidas. Vou sobre a vida de nós. Quero, além de apresentar os visitantes que estão conosco, tem algum visitante para Paulinho com a gente lá na Rua dos Bispos. Sabe que ele não está com a esposa aqui, tem uma menina pequenininha. Tem Paulinho, deixa eu Jesus. Viviane dos Santos, a nossa amada irmã Viviane, esposa do nosso amado irmão Júnior, está nos dando a honra aqui. E a Maria Eduarda, cadê Maria Eduarda? Bom, Maria Eduarda.